Olá a todos, boa noite. Estamos aqui ao vivo, mais um podcast, Os Cabras da Peste, e é com muita alegria, com muita satisfação. Eu sou o Aldoberto Pinheiro, e todas as quintas-feiras, né, juntamente com o Joaquim, o Levi, da filial Nova Futura, nós fazemos esse programa ao vivo, tá? E onde nós ensinamos, damos dicas de educação financeira e também de investimento da Bolsa de Valor, tá? Vamos chamar aqui o nosso amigo Joaquim para que ele se faça presente aqui conosco. Vamos lá, meu amigo Joaquim. E aí, enquanto o Joaquim entra, esse é o momento que você vai lá convidar os seus amigos, partilhar esse vídeo, esse link com as pessoas que você tem lá nas suas redes sociais, né? Principalmente os seus amigos, para que eles possam já, desde então, ter acesso a todo esse conhecimento que nós vamos estar passando nessa noite, né? Desde já, uma imensa alegria. Esse é o nosso sexto episódio, tá? E nós estamos aqui muito pautados, né, em temas principalmente do início do ano, né? Vocês vão ver que nós vamos estar falando exatamente de uma coisa que é muito relevante, né? Inicia o ano, inicia várias contas aí junto, e principalmente sobre o IPVA, IPTU. E hoje, como dica de educação financeira, eu vou estar dando uma dica especial sobre a questão exatamente do IPVA, tá? Cara, tudo bom, né? Tudo Joaquim, eu tava iniciando aqui a live, tá? Explicando para as pessoas que todas as quintas-feiras nós fazemos esse programa, Os Cabras da Peste, né? Um programa que nós nos propomos, eu, você e o Levi, de estar levando na noite de quinta-feira, a partir de todas as 8 horas da noite, levando esse conhecimento sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre educação financeira, né? E é uma coisa, Joaquim, por incrível que pareça, nós já estamos no 6º episódio, cara, e assim, só aumenta a alegria, né? Na semana passada você não pôde estar presente, expliquei para os nossos... Infelizmente acabou a luz aqui, geral aqui, né? Pois é, mas assim, Joaquim, principalmente na semana passada, nós frisamos bastante que aos poucos o programa Os Cabras da Peste vai criando nome, vai criando um conhecimento entre as pessoas, e também a gente vai espalhando, né? A gente hoje já tem aqui no Instagram, quando a gente termina as lives, né, a gente fica aqui gravado. Quando termina também, a nossa equipe coloca lá para o Instituto Pinheiro no YouTube, né? E agora também nós estamos no Spotify, né? Como podcast. Spotify é uma plataforma muito ouvida pelo mundo todo, né? Então, assim, para que as pessoas que hoje nos escutam, aqueles que estão gostando, né? Que eles fiquem tranquilos quando em algum momento não conseguirem ouvir todo, né? Porque nós, em uma dessas plataformas, vamos estar com todo o nosso programa bem gravadinho, bem explicado assim para todos eles. Joaquim, hoje nós nos propomos, meu irmão, tá passando para os nossos ouvintes duas coisas bastante relevantes, né? Aqui no nosso programa, a gente sempre tenta linkar o conhecimento da educação financeira, que é uma parte que eu toco mais, como conhecimentos de investimentos de bolsa de valores, que aí tem muito o seu know-how e a sua expertise, né? E o tema que eu estou trazendo hoje, e você também está trazendo, são temas assim que é muito interessante, né? Eu vou falar exatamente sobre 2 aplicativos que assim, nos dá descontos maiores, né? O IPVA, que hoje inicia o ano e já junto vem essas contas todas, né? E IPVA é uma delas, e juntamente, se você paga o IPVA, infelizmente, quando se tem alguma multa, e aqui em Fortaleza, nós sabemos muito bem que não é muito difícil a gente não levar multa, né, Joaquim? Hoje parece que o pessoal trabalha para fazer que o cidadão pague multa, né? Às vezes tem... A indústria da multa, né? Exato, a indústria da multa. E aí não é muito difícil a gente não pagar uma multa aqui. Então eu vou estar falando exatamente desses 2 aplicativos, né? Que faz com que a gente possa ter algum desconto, que não deixa de ser uma coisa muito boa. E você, contribuindo aí com a parte de investimento, vai estar falando lá sobre os 3 atributos básicos, né? De todos os investimentos, né? E aí você já pode, de repente, já entrar aí citando quais são os 3, e aí a gente inicia a nossa live, tá? Eu falando dos 2 aplicativos e em seguida você, beleza? Dê a sua saudação aí, meu amigo, e seja bem-vindo aí. Na semana passada eu senti muito sua falta fazer um programa desse
desse porte é muito difícil, viu, Joaquim, sozinho, porque a gente, ao mesmo tempo, tem que controlar aqui as carrapetas e falar com o ouvinte, então é muito difícil. Meu amigo, é uma alegria muito grande ver você aqui. Boa noite, viu? Boa noite, Pinheiro, eu que agradeço, eu também fiquei meio sentido de não ter participado, né, da quinta-feira passada, mas foi um problema geral aqui no bairro, né, e acabou a energia, eu não tinha link na internet, então, enfim, inviabilizou a minha participação. Mas hoje a gente vai correr um pouquinho atrás do prejuízo, né, e tentar falar aí para os ouvintes alguns atributos, ou não são alguns, são 3, né, basicamente, que é a rentabilidade, a liquidez e a segurança, né? Então, todo investimento, quando ele é analisado, esses atributos estão contidos, né? E mais adiante eu vou explicar o que cada um significa e como o investidor tem que fazer aí o equilíbrio, né, entre rentabilidade, liquidez e segurança para ter o seu investimento aí perene e ser bem sucedido financeiramente. Bacana, bacana, bacana. Então vocês já viram aí que os temas são uns temas bem legal, né? A gente sempre tem trago temas que realmente possam realmente contribuir, porque a nossa intenção aqui, né, é um programa que a gente faz de todo o coração, um programa que a intenção é exatamente ajudar para que as pessoas consigam desmistificar um pouco mais, principalmente essa parte de investimento, que para nós brasileiros ainda é muito tido como um bicho de 7 cabeças, né? Mas quando a gente coloca os temas, a gente vai percebendo que realmente só nos falta mesmo conhecimento, né? Era só o que nos faltava, porque realmente não é algo de outro mundo. Então, assim, pois bem, para quem está entrando agora, tá? Para quem está entrando agora na live, seja bem-vindo, uma boa noite. Esse é um programa Os Cabras da Peste, um programa de entretenimento, que nós, ao mesmo tempo, tratamos de assuntos bem relevantes sobre educação financeira e sobre investimento, tá? E a minha parte, eu sempre fico pautado nessa parte de educação financeira e, mais do que nunca, iniciando janeiro e fevereiro, nós brasileiros todos, né, como um todo, em geral, nós iniciamos o ano e junto vem atrelados várias continhas para nós pagarmos, né? Várias obrigações, digamos assim. E uma delas é o IPVA, para quem tem o seu automóvel, né? É o IPVA, uma coisa que todos têm que pagar, né? Felizmente, ou infelizmente, não sei, porque assim, a questão do IPVA, ele é um atributo que ele vai, um imposto para ajudar lá na questão das construção das estradas, né? Na construção das avenidas. A gente sabe que às vezes, e algumas vezes, fica a desejar, mas vamos tentando, né? E assim, como todos têm que pagar, eu vou estar falando exatamente de um aplicativo que eu uso, tá? Que é muito bacana e que ele te dá um desconto, né? Para você que não sabe, aqui mesmo em Fortaleza, não sei, eu acredito que em alguns outros estados também tenha isso, mas aqui em Fortaleza o governo ele bate muito forte na questão da nota, né? E eles criaram um aplicativo chamado Minha Nota Tem Valor. E aí, como é que funciona? Você baixa o aplicativo lá, Minha Nota Tem Valor, você se cadastra, coloca direitinho o seu CPF, como qualquer aplicativo, e tudo que tu comprar em supermercado, em lojas, tudo que você comprar, você pede para estar colocando lá o teu CPF, e junto a isso vai lá uns pontos, né, para o aplicativo. E nesses pontos, uma coisa que é bacana, né, e eu acho muito interessante, ele existe dentro desse aplicativo tem premiações, todo mês existe uma premiação, tá? E mesmo aquele que não ganhar essa premiação, ele pode, com os pontos que ele tem, ter desconto lá no IPVA, de 5% até 10%, se for o caso, se for pagar à vista, né? Eu, ano passado, paguei ele integral, paguei à vista, então tive desconto de 10%, esse ano também do mesmo jeito. Então, assim, 10% dentro de uma conta é muita coisa, né? Já é alguma coisa que faz ajudar. E, atrelado a isso, vem que, como todos nós sabemos, quando você vai pagar o IPVA, se você tiver alguma multa, automaticamente só paga se aquela multa for paga em conjunto, né?
E para isso também tem um outro aplicativo que eu uso também, as dicas aqui é sempre aplicativos que a gente ou escuta ou mesmo usa, eu gosto muito de usar essa parte de aplicativos, que é um aplicativo muito massa também, que é a carteira digital, também um aplicativo, um aplicativo do governo, que é a carteira de motorista, carteira digital. Você também cadastra, tem a sua carteira. Nessa carteira digital, você tendo ela, você não precisa nem estar carregando a carteira convencional, né, aquela impressa. Quando você parar numa blitz, você pode estar apresentando ela, os guardas aceitam de boa. Só tem que estar cuidado para o telefone não descarregar, né, que a tecnologia tem esse impasse. E lá dentro tem uma partezinha onde você monitora as suas multas, tá? Se você tiver de mais de um veículo, você vai monitorar por veículo e também vai monitorar por motorista, certo? E aí, se você de repente receber alguma multa, eu já tive de receber uma multa que não era minha, foi de um carro que eu tinha, e aí de imediato eu já vi lá, porque hoje multa não chega mais para o governo, não chega mais dessa forma, né? Então eu olhando lá o aplicativo, eu vi e eu tive como recorrer a essa multa, e o cara que era o dono lá do aplicativo, do carro, ele foi e pagou, passou inclusive os pontos para o nome dele. E também tinha uma multa que infelizmente realmente era minha, né? Teve um local que eu fui visitar um cliente e infelizmente lá onde eu estacionei era uma área que não era para estar estacionada, né? E aí veio a multazinha. E quando você entra lá no aplicativo e aceita aquela multa, ele lhe dá um desconto de 40%. Imagina aí, 40%, né? Você tem, de repente, for uma multa de 100, então vai estar pagando 60, né? Então, assim, são dois aplicativos bacanas, tá? Que faz com que tu possa ter uma coisa bem legal, né? Assim, legal entre aspas, porque pagar multa não é legal, né? Mas se tu de repente levou, porque infelizmente aqui em Fortaleza não é muito difícil você não ser multado, e se você levar, você consegue aí ter pelo menos desconto de 40%. Então fica aí essas duas dicas, tá? Você pode ir aí na sua Play Store, ou se você tem um iPhone, você pode ir na loja de baixar. O primeiro aplicativo é a Minha Nota Tem Valor, e o primeiro aplicativo eu não sei se existe para iPhone, tá? Porque eu uso o Android, eu gosto bastante do Android, mas no Android eu sei que tem, e a carteira digital, que também tem lá no Android, beleza? E assim, baixem esse aplicativo, se cadastrem e aproveitem para estar aproveitando esse desconto, beleza? E aí eu passei para o meu amigo Joaquim, tá falando exatamente desses três atributos, né, Joaquim? Porque como você falou, isso você que entende mais, que é um expert em parte de investimento, tem todo, né, e lá para frente a gente vai, se possível, estar fazendo na medida do possível, falando desse aí, mas quando você vai analisar, principalmente uma ação, né, você tem todas as coisas, tem algumas coisas que são, principalmente essas três básicas, né, que você analisa para ver se realmente vale a pena estar investindo, né, e aí é contigo, meu irmão. É contigo, tu que é o fera nessa parte aí de investimento, beleza? Então vamos lá. Respondendo a Nésia, né, que está perguntando se criptomoeda é investimento, mas assim, criptomoeda, todos sabem, né, é uma moeda virtual, e existe muita especulação em cima dessa moeda e o risco é altíssimo, até por conta da legislação que hoje no Brasil, muito embora tenha passado na Câmara, no Senado, o marco regulatório aí das moedas digitais, né? Ainda o Banco Central não divulgou as resoluções, ou seja, os normativos, quem pode emitir, como guarda, quem compra, enfim, é uma moeda de troca, obviamente, mas não é ainda um ativo financeiro, né? Muito embora tenha alguns fundos de investimentos na própria Bolsa que contêm esses ativos, né? Mas quando você compra, você não compra o ativo em questão, você compra uma cota desse fundo que detém um ativo. Então, aí é muito mais seguro você fazer o investimento em criptomoeda, né? Agora, você comprar a moeda e tentar especular com ela, aí é um pouquinho mais complicado. Bom, mas voltando. Falando de rentabilidade, liquidez e segurança, tá?
é muito difícil a gente encontrar esses três atributos no mesmo investimento. Tá? O que o investidor ele tem que optar por um equilíbrio de todos esses fatores e julgar os mais importantes. Tudo dentro do seu perfil, tudo dentro também do horizonte de tempo que ele vai manter o investimento e o objetivo de investimento. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Vou ser muito prático aqui. A poupança, né, é um investimento que todo brasileiro conhece. A rentabilidade, sabemos que é baixa, né, em relação a outros investimentos. A liquidez é alta, o dia que você quer, na mesma hora você vai lá no caixa e saca, hoje em dia também até no aplicativo, né? E a segurança é alta, ok? Porque quem garante uma caderneta de poupança é o próprio governo. Então, veja, a segurança é alta, a liquidez é alta, porém a rentabilidade é baixa. Então, sempre você vai ter que abrir mão, né, de um dos atributos. Se eu quero mais segurança, eu não vou ter, talvez, uma liquidez, uma rentabilidade maior. Talvez, se eu tiver uma liquidez baixa, eu não tenha uma segurança alta. Então, vamos para outro exemplo. Imóvel. Imóvel, todos nós sabemos que a rentabilidade é de baixa para média, não é uma rentabilidade muito alta. Porém, a liquidez é baixíssima. Hoje, se você quiser vender um imóvel, no mínimo, se você der muita sorte, é de 6 meses a 1 ano. Então, veja, você investir, comprar um imóvel para tentar se beneficiar da rentabilidade, para ele se valorizar e depois você vender, você vai pecar na liquidez, porque a liquidez é baixa. Porém, a segurança é alta. Então, veja, novamente, segurança alta, né? Rentabilidade média baixa e a liquidez baixa. Vamos falar num fundo de renda fixa, Joaquim, tá? Onde... Joaquim, Oi. Só me perdoe aí cortando, tá? Mas assim, já ao mesmo tempo, como você é um cara, quando a gente conversa junto, né? Você assim, esmiuça bastante, e é isso que a gente quer estar sempre deixando para os nossos ouvintes, né? Essa clareza no falar, né? Então, assim, quando você fala rentabilidade, liquidez e segurança, o bacana é que você fala e você, ao mesmo tempo, já dá um exemplo para que o ouvinte entenda, né? E aí, ainda mais uma forma, num linguajar mais, digamos, coloquial, mais corriqueiro, a rentabilidade é exatamente a quantidade de poder que você pode ganhar com aquele investimento, correto? Então, assim, você investe X reais, ele vai te devolver X reais. Então, se a rentabilidade, no caso de uma poupança, é baixa, então significa que você vai ganhar menos, correto? Sim. Quando se fala em liquidez, tu está falando da questão, e aí eu estou falando ao mesmo tempo e te perguntando, tá? Que aí, quando você fala... Como você... A gente tem que mais descer um pouquinho e falar, né? Mas, assim, é isso, eu estou entendendo o que você está falando. Porque quando você fala, eu sou aqui, as pessoas já vão perguntar, e eu sou um dos caras que estou ao vivo já perguntando. Então, a liquidez é exatamente, pelo que eu entendi, é a facilidade em tu tirar, isso, né? Porque ao mesmo tempo que tu coloca... Exatamente. Se tu já quer tirar, tu já tira hoje e já cai agora na tua conta. Isso acontece com a poupança e acontece com alguns investimentos. Isso. E quando tu fala de segurança, tu está falando exatamente de que aquilo ali é seguro principalmente o Banco Central, né, que não tem como você não estar deixando de receber, que hoje nós brasileiros conhecemos muito mais a poupança, né? Porém, não é a melhor que dá a melhor rentabilidade, né? Nós sabemos que hoje o Tesouro Direto em si, que é um dos investimentos mais seguros que existe, ele paga muito melhor do que a poupança. Então é só colocando isso aí, que rentabilidade é exatamente o quanto que tu ganha dentro daquilo que tu investe, né? Liquidez é a facilidade em tu tirar aquele dinheiro, e a segurança é exatamente essa segurança que tu tem em não perder aquele dinheiro que tu colocou. Beleza? É isso mesmo, meu amigo? Exatamente. Perfeito. Show. Melhor impossível. Show, meu Agora vamos lá. Aí o fundo de renda fixa, né? A rentabilidade é moderada, né? Também não é nada daquilo, mas é muito melhor do que a poupança, obviamente, né?
A liquidez é altíssima, porque você quer resgatar, você quer sair do investimento, dependendo o fundo, o resgate no dia e o dinheiro cai no dia seguinte. E a segurança é alta, porque geralmente esses fundos de renda fixa são papéis de bancos, papéis, títulos do governo, então tem um certo respaldo aí por trás. E por último, né, como exemplo, as ações. Essa rentabilidade é alta, né? A liquidez é alta, porque em 2 dias você pode sair, porém a segurança é baixíssima. A probabilidade de você perder o seu investimento é muito alta, né? Então, voltando, então é difícil você encontrar os 3 atributos no mesmo investimento. O investidor ele vai ter que optar. Ou eu quero rentabilidade e segurança, ele sabe que a liquidez vai ficar prejudicada. Eu quero liquidez e rentabilidade, ele quer segurança e liquidez, ele sabe que a rentabilidade vai ficar prejudicada. Eu acho que deu para entender aí, né? Sim, sem sobredúvida. E eu coloco até mais, tá, Joaquim? Eu coloco até mais, para você ver como é interessante o conhecimento, quando a gente vai passando a entender. O tema que eu falei semana passada foi inclusive o seu tema, que tu me deu a dica. Ô, Pinheiro, pode falar desse formato aí, que você não tem como errar. E aí eu dei uma de Joaquim falando exatamente daquela ideia dos 100, né? Que era a regra dos 100. Da regra dos 100, né? E ele, se você, ouvinte que vem nos acompanhando desde o primeiro episódio, eu acredito que ele está entendendo que, partindo de um determinado ponto, que nós, ao começarmos, foi uma das primeiras coisas que nós fazemos, que foi falando exatamente do perfil, né, do investidor. E aí, depois nós falamos da questão do perfil do investidor, nós falamos depois da questão agora, recentemente, a regra dos 100, nós falamos dos objetivos, né? E para você ver como tudo está alinhado, né? Tudo está alinhado. Dependendo do que é o objetivo, né? O teu objetivo de vida naquele momento, né? Se tu é uma pessoa que está propícia a correr mais risco porque você quer fazer que o teu dinheiro renda um pouco mais rápido, então tu já não quer segurança, logicamente, mas tu já tem mais um olharzinho voltado para a rentabilidade, né? E aí vai. Então, assim, o legal de tudo isso ao longo desses episódios, né? E olha só que nós só estamos apenas no 6º, tá? Mas o legal de tudo é como cada um vem fazendo uma escadinha, né? Vem fazendo essa escadinha e fazendo com que o conhecimento ele aconteça de uma forma contínua e que faz sentido, né? Então eu acho que isso aí é o que é mais bacana. Eu vou passar uma regrinha básica para eles, é bem fácil, tá? Quanto maior for o risco do investimento, você identificar, maior vai ser o retorno. Geralmente é assim, quanto mais arriscado for o investimento, maior será o retorno. Quanto mais conservador for o investimento, menor será o retorno. Basicamente é isso, tá? E uma outra coisa que eu queria falar é que dos 3 atributos, a rentabilidade é, sem dúvida, a mais atrativa e sedutora para o investidor. Porque, lógico, todo mundo quer investir e ganhar muito, né? Mas é a mais perigosa também, obviamente. Como eu falei, se você quer uma rentabilidade maior, você vai ter que correr um risco maior, né? Então, é o seguinte, e uma outra coisa, a rentabilidade de algum investimento lá de trás, que já passou, não significa que vai acontecer. Então, isso tem que também, é uma tendência natural do investidor acreditar muito em produtos, geralmente de bancos. Olha, determinado fundo rendeu, sei lá, 200% no ano passado. Não significa que ele vai render esses 200% no próximo ano, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para o pessoal é que o investidor ele tem que basear suas escolhas, né, nos atributos, né, que melhor lhe convier em cima do seu perfil. Basicamente é isso. Ele vai escolher entre a rentabilidade,
a liquidez e a segurança. Se ele fizer isso direitinho, não tem erro, ele não vai ter problema. Pode ganhar um pouquinho menos, mas vai ter lá seu dinheirinho rendendo todo dia, né? Exatamente, que é o mais importante, né, Joaquim? Ver o seu dinheirinho trabalhando mesmo. E deixar um gancho aí também, né? Porque eu falo muito. Na quinta-feira que vem, a gente vai falar, sobrou dinheiro, e agora? Né? O Pinheiro já está dando os toques aí de educação financeira, o pessoal está seguindo, deve estar sobrando um dinheirinho. Então, assim, sobrou dinheiro, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Qual é o melhor investimento? Se o dinheiro fosse seu, eu investiria onde? Né? Perguntar para um amigo onde você está investindo. Esse investimento tem risco? Porque se tiver eu não quero. Então a gente vai desmistificar isso, vai abordar essa situação quando você tiver dinheiro e vai estar trazendo também aí, o Pinheiro, iniciando, como nós falamos lá no começo, mostrando os ativos financeiros, os produtos financeiros, explicando cada um, né? Ativos de renda fixa, ativos de renda variável, ativos de maior risco, de menor risco, e aí o pessoal acompanhando a gente vai conseguindo ter uma melhor noção e vai podendo pegar esse rico dinheirinho e direcionar para esses investimentos. É isso aí. Exatamente. Show de bola. Então, assim, você que já está escutando aí a dica do Joaquim, né, já para o próximo programa, já não perde a agenda aí, 8 horas, todas as quintas-feiras, 8 horas, né, aproveitando aí essa dica, show de bola, né, que aí a gente vai cada vez mais enriquecendo o nosso conhecimento e a parte de investimento vai se tornando normal, né, vai se tornando uma coisa natural na vida de cada um. Joaquim, quero te agradecer mais uma vez, né? Dizer que é uma alegria, cara, poder estar fazendo esse programa com você, né, de coração mesmo, uma coisa que quando tu chega toda quinta-feira, você tem visto muito isso, né? Hoje à tarde, pessoal, a gente dá uma correria, cada um tem só as suas coisas, né? Mas a gente dá um tempozinho ali, faz o roteiro. Mas por quê? Porque é legal, é bacana você estar levando esse conhecimento de uma forma que possa estar ajudando as pessoas, porque toda vez que você ajuda alguém, você se ajuda ao mesmo tempo, né? E essa é realmente, sem sombra de dúvida, o nosso motivo aqui, a nossa ideia o nosso propósito, tá? Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco até agora, tá? Flávio Monteiro entrando aí, aqueles que entraram agora aí com você, Flávio, a gente tem esse programa gravado no YouTube do Instituto Pinheiro, tá? No link também temos o link que agora a gente entrou recentemente no Spotify, tá? Então, assim, todas essas dicas de investimento, todas essas dicas que o Joaquim falou bacana, que quem tem acompanhado, com certeza tem muita coisa aí. Na semana passada eu falei de algumas dicas de você fazer renda extra. Então, logicamente, quando você vai seguindo um passo a passo, vai se tornando normal aquela função de poupar na tua vida e, logicamente, com certeza, em algum momento vai estar sobrando aquele dinheirinho que você não conseguia fazer com que ele sobrasse no final do mês, né? Então, assim, eu quero encerrar dando uma boa noite para todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Dizer que é uma alegria. Não esquece, agenda, faz isso se tornar um programa seu, tá? Que os Cabas da Peste nasceu exatamente para levar esse conhecimento e esse entretenimento ao mesmo tempo, tá? Joaquim, mais uma vez, boa noite, meu amigo. Boa noite, muito obrigado. Para você dar os agradecimentos aí a todos, tá? Você sabe que é um prazer estar com um amigo e eu gosto muito de falar sobre o tema. Agradecer os amigos que estão participando aí da live, Naldão, outros tantos aí que eu vi passando aí, né? São tantos, eu só quero agradecer a presença de todos e com a mesma alegria que você faz esse podcast, pode ter certeza que eu me junto a você, ô Pinheiro. Estamos juntos aí para levar conhecimento e para desmistificar o mercado financeiro. Até a próxima semana. E um bom final de semana a todos. Grande abraço. Valeu, meu irmão. Estamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.